Saudações equinas a todos. Meu nome é Sofia e hoje, junto ao meu grupo Bruna, Matheus e Taimara, vamos apresentar o tema do grupo 3 de Equidiocultura. Eu sou o Matheus, vou falar um pouco sobre o jumento pega. A raça pega teve origem em Lagoa Dourada no ano de 1810, onde, graças à demanda vinda da mineração, se viu uma necessidade de se criar animais para atender às demandas desta atividade, onde o objetivo era ter animais fortes, resistentes e ágeis, sendo o padre Manuel Torquato um dos pioneiros na seleção desta raça, no município de Entre Rios de Minas. Provindo dos cruzamentos das raças egípcias e sicilianas, onde o nome pega tem origem no aparelho formado por duas argolas de ferro, formando algemas, com o qual os senhores prendiam pelos tornozelos os escravos fugitivos. Como principais características, a raça possui resistência, agilidade, rusticidade, vivacidade, disposição e facilidade de manejo e doma. Diferentes tipos de pelagem, com pele e mucosas escuras, porte médio, com altura mínima estabelecida pelo padrão racial de 1,25 para os machos adultos e 1,20 para as fêmeas adultas. Em 15 de agosto de 1947, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, um grupo de criadores resolveram fundar a Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pega, com a finalidade e objetivo de preservar e desenvolver o melhoramento genético da raça pega, promovendo exposições e eventos. Onde no site da associação temos acesso à história da raça, informações sobre registro genealógico, curiosidades e muitas outras atividades da raça. São amplamente procurados pelos criadores de todo o Brasil devido à sua versatilidade e comodidade, onde são animais muito inteligentes e possuem um ótimo senso de localização e de direção. Agora eu vou abordar algumas informações que conseguimos coletar sobre o jumento brasileiro. Acho importantíssimo ressaltar que são escassas as informações encontradas sobre essa raça. O jumento brasileiro também é conhecido como jumento paulista, e ele surgiu no estado de São Paulo, por isso o nome jumento paulista. Ele é originado do cruzamento dos animais trazidos da Itália, que apresentam traços dos jumentos africanos, com jumentos de Portugal. As pelagens mais comuns para esse animal são avermelhada, tordilha e baia. Ele se assemelha ao pega no porte físico, sendo que além da altura semelhante, ambos apresentam um lombo curto e musculoso. Além disso, eles se assemelham na aptidão para o trabalho, sendo que o jumento brasileiro é utilizado tanto para montaria, para carga ou para tração. Ele é conhecido por suportar trabalho pesado nos campos e grandes caminhadas. Eu ressalto novamente que são escassas as informações encontradas sobre essa raça, e muitas vezes ela é confundida com a raça do jumento pega. Agora, a aluna Taimara irá explicar para a gente sobre o jumento nordestino, também conhecido como jegue. O jumento nordestino é um tipo de asno que não é bem classificado como espécie, e sim um conjunto de animais com características parecidas que habitam a região do Nordeste. Desde que os portugueses chegaram em nossas terras, trouxeram consigo asnos que se adaptaram perfeitamente ao ambiente daqui, desenvolvendo certas peculiaridades até se tornarem os jumentos que conhecemos hoje em dia. Muitos acham, por exemplo, que ele é resultado do cruzamento de jumentos europeus e africanos, mas nada confirmado.
A altura mínima desse animal é de 1,10 m, com cabeça média ligeiramente alongada e cascos pequenos, com personalidade dócil, fácil adaptação ao ambiente. A força também deste animal se destaca. Devido ao fato desse tipo de asno não ser uma raça específica, nem ter características homogêneas entre si, as pessoas especializaram esse animal para diversos tipos de trabalho, aproveitando em grande parte a sua variedade genética. Por ser um animal que se adapta fácil aos ambientes, ele acaba sendo resistente a doenças e parasitas. Com destaque de sua resistência e força, é utilizado para trabalhos no campo, como arada e carroça. Há também a variedade única e exclusivamente de montaria, com animais bastante aptos a serem utilizados como meio de locomoção, especialmente a grandes distâncias. Além da resistência, a própria montaria neles é bem confortável. Outra variedade na qual a carne do animal pode ser consumida, mesmo que no Brasil não haja a cultura, desse tipo de consumo. Porém, há países onde o seu consumo é uma prática comum. A criação de exemplares com raças mais musculosas pode ser uma alternativa de exportação. Nesse ritmo, é muito provável que nos próximos anos esse jumento seja extinto, pelo menos na região do Nordeste, onde a queda populacional foi bem maior. E isso é atribuído em grande parte ao avanço tecnológico no campo, onde esse equídeo era essencial no passado, mas hoje em dia pode ser facilmente substituído por maquinário pesado. Existe o fato de que existem locais de abate cadastrados em estados como a Bahia, o que possibilita uma diminuição ainda mais drástica desse animal na região. A estimativa é que, nesse ritmo, o jumento nordestino seja completamente extinto em mais ou menos até 10 anos. Outro problema enfrentado são esses animais soltos nas rodovias, pois ficam à mercê de atropelamentos. O problema é que há poucas opções para esse animal, na prática, pois ou ele é confinado ou vai para o abate. Ao mesmo tempo, soltos, sem dono, são alvos fáceis. O problema é que se trata de um animal andarilho e geralmente, quando fica preso, ele fica deprimido e morre em pouco tempo. Isso tudo sem contar o fato de que muitos desses animais são capturados para o tráfico internacional de peles e carne. Por ser um animal sem muita finalidade, muitas pessoas o abandonam. Existem cidades que são até mesmo proibidas a entrada desses animais, pois por se adaptarem facilmente aos ambientes, acabam gerando bagunças e prejuízos para a cidade, como por exemplo, revirar latas de lixo, entrar em plantações, comer o gramado e etc. Só que é interessante notar que, ao mesmo tempo, vem surgindo ONGs e outros grupos específicos com o intuito de preservarem a vida desses animais, como é o caso da ONG britânica The Donkey Sanctuary. Esses grupos começaram a surgir cada vez mais depois que a China mostrou interesse na exportação desses animais para servirem de alimento. A história diz que esse animal é domesticado há pelo menos 6.000 anos e no Nordeste faz parte da cultura do povo. Há até música de Luiz Gonzaga que exalta a existência desse grande símbolo da cultura nordestina. E além disso, há festividades também que tem como símbolo o jumento nordestino, fazendo a corrida dos jumentos, que consiste em uma competição onde vários animais participam, e do jumento mais formoso, bonito, que consiste em enfeitar os jumentos. Quem chegar primeiro e quem ter o jumento mais bonito ganha. E quem são os muares, especificamente os burros e as mulas?
Os moares, as mulas e os burros, são animais híbridos, resultantes do cruzamento de um jumento com uma égua. A mula é o indivíduo fêmea resultante do cruzamento. O macho resultante desse cruzamento é chamado de burro. Já o cruzamento do cavalo com uma jumenta dá origem a um animal diferente, o bordato. Em algumas regiões do Brasil, os moares recebem nomes diferentes. Então é muito comum ouvir mu, besta, macho e mulo. Eles, no geral, nascem estéreis, pois são fruto do cruzamento de espécies diferentes. Ou seja, o número de cromossomos de cada um dos indivíduos, no cruzamento são diferentes. De maneira geral, os moares se parecem com os cavalos. Eles apresentam um porte pequeno a médio, as orelhas são mais compridas, o que lhe dá uma melhor percepção do som. Eles possuem a cabeça e as pernas do jumento, o diafragma corpóreo da égua, crinas curtas e para cima, que eventualmente podem ficar longas e caídas, igual da égua, e apresentam um paladar e olfato mais rude. Isso faz com que eles sejam menos exigentes na alimentação. Quanto à finalidade, os moares possuem utilidades semelhantes aos dos jumentos. No entanto, a sua longevidade permite que eles trabalhem por mais de 35 anos, em alguns casos por até 47 anos. A inteligência é uma das principais características dos moares, que são imbatíveis e eficazes na condução de seus cavaleiros. Assim, eles são vistos como animais nobres, amigos e fiéis ao homem. O seu rincho pode ser ouvido até 3 ou 4 quilômetros de distância. Sua percepção aguçada faz com que dificilmente ele se coloque em uma situação de risco, além de apresentar muito menos reação a sustos ou barulhos. Ele é, portanto, um animal prudente, com bastante disciplina e obediência. Isso faz com que seja o companheiro ideal de cavalgadas e trilhas. Agora eu vou abordar o tópico jumentos do mundo. É fundamental saber quantos jumentos existem em cada país para poder programar e direcionar esforços visando melhorar o bem-estar desse animal. Essas estimativas populacionais são vitais para fornecer evidências e abordar o impacto das ameaças populacionais. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que tem como um dos seus objetivos reportar anualmente esse número de jumentos, burros e mulas em cada país. A tendência global identificada a partir desse relatório realizado pela FAO é de um aumento de uma taxa de aproximadamente 1% ao ano, enquanto as populações de mulas e burros estão em declínio a uma taxa de aproximadamente 2% ao ano. Os maiores aumentos na população de jumentos são observados na região da África subsaariana e a maior redução observada na Europa Oriental, com essas duas regiões se diferenciando a partir dos fatores socioeconômicos que vão influenciar nesses aspectos. Nessa figura retirada do relatório da FAO de 2018, mostra que o país com a maior população de jumentos foi a Etiópia, e a população de maiores mulas e burros foi encontrada, no entanto, no México. Além disso, a partir dos estudos realizados por Stark, nota-se que as populações de jumentos têm aumentado constantemente desde 1961. E essa tendência continuou até 2018. É necessário destacar, igual eu destaquei antes, que houve um declínio constante no número de mulas e burros
que começou de 1997 e continuou até 2018. Então, diferente das outras raças de animais de gado, os jumentos raramente gozam de muita estima. Isso porque a história da raça de jumentos permanece parcialmente oculta e algumas raças eram desenvolvidas principalmente em lugares que precisavam de animais maiores e fortes e outros lugares de jumentos foram desenvolvidos para o consumo, para a carne. Para aumentar a diversidade de raças de jumentos, especialmente visando aumentar o tamanho do corpo, contou-se com diferentes métodos de reprodução e de cruzamento. Além disso, fatores como diferentes formas de criação, forragem, condições climáticas influenciaram nesse poder de diversificação. Então, é notável que houve uma seleção humana e uma seleção natural para influenciar nessa diversificação de jumentos. Em 1995, havia 77 raças de jumentos globalmente. Em 2000, já eram 97 raças. E atualmente existem aproximadamente 185 raças de jumentos registradas. Nota-se, portanto, o aumento desse número de raças. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as principais raças de jumentos, mulas e burros mundialmente. A primeira que eu vou abordar é esse peludinho daqui, que é a raça Bordeaux do Poitou, que é também conhecida como francês ou poitevin. Há alguns relatos de que ela surgiu a partir dos romanos, em uma região da França. Seus criadores fizeram a seleção para que o jumento tivesse a orelha longa e as juntas maiores. A cabeça do Bordeaux do Poitou também é grande e acredita-se que isso seria para produzir animais mais fortes e mais resistentes. Já os burros de Miranda, eles são comuns em Portugal. As variedades dos burros se adaptaram às condições da área, bem como solos quase sem nenhum nutriente. Atualmente, é um animal que está em risco de extinção. Suas principais características são a pelagem grossa e comprida acastanhada, e ele apresenta tons claros nas partes das costas e abaixo do tronco. Tem orelhas bem peludas, largas abaixo e arredondadas nas pontas. O asno de Amiata também é chamado de italiana. Tem origem na Itália Central e trata-se, portanto, de uma das 8 raças de asno nativo dessa região, com limitação de distribuição. Já o burro albino também é chamado de italiano. É uma raça selvagem em que grande parte desses animais são totalmente ou parcialmente albinos. A quantidade pequena de jumentos cinzentos encontrados na mesma região também se considera parte dessa raça, já que provavelmente são portadores do gene de albinismo. Essa raça provavelmente tem derivação das mutações casuais pela população assinina de Sardenha, ou também a possibilidade de que essa raça tenha sido importada do Egito no século XIX pelo Duca de Acinara. O burro andaluz é companheiro do homem desde sempre. Trata-se de uma raça dotada de equilíbrio, pacificidade e determinação, tudo ao mesmo tempo. As suas principais características são a presença de pelos acinzentados, finos e curtos. Apresenta uma boa altura, que para o macho seria de 1,60 m e a fêmea 1,50 m. São resistentes à água escassa e ao clima quente. E por último, o American Mammoth Jackstock, conhecido como mamute jumento americano. Trata-se de uma raça assinina que tem origem nos Estados Unidos. Foi resultado da cruza de diversas raças que apresentavam um porte europeu grande. Essa é a maior raça de jumentos do mundo inteiro e ela teve desenvolvimento específico para o trabalho no campo e sua criação teve início nos séculos XVIII e XIX.
Essas foram as referências utilizadas para a confecção do trabalho. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!